Olá, você aí quer escolher o local da sua empresa, o seu ponto e não está com dúvidas? Qual será que é o ponto ideal? Eu estou vendo vários. Será que esse ponto vai ser bom para mim, para minha empresa, para as minhas vendas, né? Então eu sei que você deve estar com muitas dúvidas, mas eu tenho dicas aqui super importantes para você se preparar, fazer para ter certeza e te dar mais segurança de que esse é o ponto ideal. Até porque, gente, a escolha de um bom ponto para sua empresa, o ponto é o local onde você vai instalar o seu negócio, ele é fundamental para o sucesso ou para o fracasso, né? Ele chega a ajudar muito na hora dos clientes conhecerem, se aproximarem e vender. Então, se liga nas dicas que eu vou te dar. Bom, vamos lá! Primeira dica é conhecer bem o perfil do público que você quer vender. Essas pessoas são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, né? Sendo pessoas físicas, que classe social que elas são, de que idade elas são, porque isso vai fazer toda a diferença. A gente sabe, eu estou falando aqui de São Paulo, é uma grande cidade, onde cada bairro tem uma característica completamente diferente. Se você fosse vender, por exemplo, um público mais velho, existem bairros aqui em São Paulo onde a gente tem uma população mais idosa. E se fossem os jovens? E se fossem, de repente, crianças? Tudo isso a gente precisa conhecer. Se você mora aí na sua cidade, né, quais os bairros, quais são as ruas aonde você encontra esse público? Então fica ligada, é por aí que você vai começar. Uma outra ideia e uma informação muito importante é você saber se a tua empresa é comércio, indústria ou serviço, porque dependendo da atividade é uma localização adequada. Vou dar um exemplo para vocês. Se você for comércio, você precisa de um local onde tenha um grande fluxo de pessoas passando. Você precisa de pessoas que passem andando, passando de carro para as pessoas verem o teu estabelecimento. Isso é muito importante. Se você for prestador de serviços, depende. Tem alguns tipos de serviço que fluxo de pessoas é muito importante, por exemplo, um salão de beleza, um restaurante, mas de repente tem outros serviços que o fluxo de pessoas nem tanto, como por exemplo, um conserto de uma manutenção de celulares ou um conserto mais técnico. Esses, de repente, você pode estar em algum ponto que seja até um pouco mais barato o aluguel, um pouco mais afastado, porque o que você precisa é que o cliente te encontre na internet, te encontre para poder levar esse serviço para ser feito até você. Mas se você for indústria, a indústria também, a localização, você precisa de um ponto que tenha fácil escoamento. Você precisa estar num lugar onde você tenha infraestrutura de energia, de logística, não é? De água, e também precisa estar num ponto onde você esteja próximo de grandes vias, né? Para ter a entrada e saída de veículos, uma rodovia próximo, né? Então tudo isso você também tem que analisar. Uma dica também muito boa, depois que você identificou o bairro ou a região, a cidade, onde existe o perfil do público para qual você quer vender, procure informações na internet. Existem muitas informações na internet, IBGE são grandes fontes, existem até algumas informações que fazem a respeito das cidades e dos bairros, né? Isso é muito legal, mas você também pode buscar informações a respeito dessa localização com as pessoas e os empresários, moradores do próprio bairro, né? Se você já mora nesse bairro, fica mais fácil. Mas se você não mora, converse com essas pessoas, porque é importante elas te dizerem exatamente quem é que circula nesse bairro, o que é encontrado, qual é o perfil de consumo, né? Isso são informações interessantes. Um local com bom fluxo é sempre importante, a gente comentou sobre isso, e verifique se esse bairro, se essa localidade ou essa cidade tem o perfil do seu público. Tenha também muita ideia, veja um local, principalmente se você for comércio, que tenha visibilidade para sua loja, para sua empresa, tá? Às vezes você escolhe algum ponto que dificulta essa visibilidade. Por exemplo, se na frente tem
uma árvore muito grande, ou se tem a empresa que está do lado, tampa toda a visibilidade do teu espaço, ou um empresário que uma vez fez o aluguel de um estabelecimento que era numa rua, que era uma descida e bem próximo à curva. Então os carros passavam por ali numa velocidade grande e não viam que ele estava ali. E por ser íngreme, também a gente não tinha um fluxo de pedestres. Então, às vezes, você se empolga porque o aluguel é mais barato, mas o fato de ser mais barato, tenta descobrir o porquê, né? Pode estar aí escondida uma dificuldade de visibilidade. Não quer dizer também que você tenha um ponto de dificuldade de visibilidade que você não pode transformar isso a seu favor, né? Já teve clientes meus que tinham uma árvore muito linda, ninguém vai arrancar a árvore, até porque não pode, né? Mas ele fez o quê? Fez no tronco da árvore, fez toda uma decoração com crochê bonito, teve um que colocou várias orquídeas, fizeram pontos que chamassem a atenção do cliente para aquele local. Então, tudo isso também pode ser pensado. Pense em facilidades para o teu cliente chegar no teu ponto. Então, se você sabe que o teu cliente ele vai para o seu estabelecimento a pé, você está próximo dos lugares onde ele circula, ele vem de ônibus, você está próximo a um ponto de ônibus? Não, meu cliente vai de carro. Você tem facilidade de estacionamento? Se não tem estacionamento, tem algum estacionamento próximo para que ele possa chegar, né? São questões importantes. Também é muito legal, se você tiver possibilidade, de estar próximo de localidades que têm um grande fluxo. Então, estar dentro de um shopping, né? Claro, vou avaliar os custos para isso. Ou fazer parte de uma rua especializada. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos ruas que são especializadas em determinados segmentos. A Rua José Paulino para moda, a Rua 25 de Março para artigos mais populares, a Rua do Gasômetro só para artigos, né, de restaurantes e coisas de casa. Então, de repente, se você faz parte de um segmento, estar dentro de uma rua dessa ajuda porque você já tem um fluxo de pessoas totalmente predisposto a comprar esse tipo de produto ou serviço que você vende e pode ser interessante. Até estar próximo, por exemplo, de uma loja, uma empresa que atraia fluxo para o seu negócio. Então, se aí na cidade onde você está tem um grande supermercado que atrai um fluxo muito grande do perfil do público que você quer, estar próximo a ele pode ser interessante. Isso acontece muito em shopping, né? Que são as lojas âncoras, que são lojas que espontaneamente trazem muitos clientes e que os outros lojistas se beneficiam desse fluxo. Olha aí. Também pensar numa estrutura, um ponto que suporte a estrutura técnica que você precisa, né? A indústria é um exemplo disso, precisa de energia, precisa de distribuição de água, tudo. Tem infraestrutura para isso? Ou mesmo se for um comércio ou serviço, o que é que você precisa tecnicamente para fazer o seu serviço? Essa localidade comporta? Tem até algumas regiões, por exemplo, que a internet não pega tão bem e o teu serviço você faz ele totalmente online. Então, como que você vai se estabelecer nesse ponto? Pode ter alguma dificuldade, né? E cuidado, pessoal, porque tem alguns pontos. Certifique-se dessa localidade onde você está pensando em abrir, se as pessoas que estão ali, elas são realmente, se é um bairro dormitório, ou se é um bairro que realmente tem fluxo de pessoas para comprar. Eu tenho até um exemplo de um bairro aqui em São Paulo, que inclusive eu morava, e ele era um bairro total dormitório. Então, assim, se a pessoa, muitos empresários iam lá para querer abrir negócios nesse bairro, mas as pessoas que moram nesse bairro, elas não estão ali durante o dia. Elas estão só no período da noite ou aos finais de semana. E aí, as pessoas, o empresário ficava iludido com aquela quantidade de prédios naquela região, de moradores potenciais, abriam um negócio ali e acabavam falindo logo em seguida. Por quê? Porque eles não conseguiam ter o faturamento que eles precisavam nesse período de tempo, só noite e final de semana. Então, cuidado com isso e pense sempre, por isso que uma boa pesquisa vale muito.
Às vezes também, uma outra dica, estar próximo a um concorrente pode ser bom. Assim como aquela analogia que a gente falou de você estar próximo de uma loja âncora que traz fluxo, às vezes você tem um concorrente que de repente ele é muito conhecido, as pessoas vão ali atrás do concorrente e você pode estar próximo, né? Então você já aproveita o fluxo de pessoas. É isso que acontece na maioria das lojas, né? Por que não? Pode ser uma alternativa, né? Tem que ser estudado. Aí, e gente, térreo é sempre melhor que sobreloja. Então, muitas empresas, às vezes, acabam por conta da questão do aluguel, ficando olhando só a questão do preço para escolher um ponto. Ah, eu quero um ponto mais barato. E aí vai para a sobreloja. O que é sobreloja? Aquelas lojas que ficam em cima, tá? Sempre você vai ter um grau de dificuldade. Não só pela questão da acessibilidade, mas pela questão mesmo visual, de visibilidade. Então, ir para o térreo é sempre melhor. Se você tiver a possibilidade, é importante. E, claro, tudo isso a gente fez, né, pontos que você estudou, pensou e planejou para escolher o seu ponto físico. Mas é muito importante também que você tenha estratégias para ser encontrado na internet, porque é o seu ponto também, né? O marketing ele tem 4 P's: produto, preço, ponto, né? E promoção. A gente está falando aqui do P do ponto, que é justamente de escolher a localização do seu negócio, mas ele também tem a ver com ser encontrado na internet. Então, o que você pode fazer para ser encontrado na internet? Você pode usar estratégias Google, estratégias buscadores e estratégias redes sociais. Qual que é a diferença delas? Aparecer na primeira página do Google é uma chance muito grande de você converter vendas, porque o cliente que está aqui, ele está no momento de compra. Ele está procurando por esse produto ou serviço é porque ele quer comprar. O cliente da rede social, eu também crio uma presença digital, é um ponto que eu tenho ali, mas o cliente de rede social, ele não entrou ali para comprar, ele entrou ali para se distrair. Mas eu também posso marcar a minha presença ali. Então, utilizem essas estratégias, né, digitais também. Aqui no Google, você tem várias formas de aparecer e ter presença, aparecer na primeira página, que é fazendo anúncios Google, marcando sua empresa no Google Meu Negócio, né? De repente, até se você tem um site ou uma loja virtual, organizando o seu site de acordo com as regras do Google para ele subir para a primeira página, fazendo um trabalho de SEO que a gente chama, né? Que é organizar o seu site de acordo com essas regras. Bom, todas essas dicas são muito importantes. Eu espero que você tenha anotado. Faça esse checklist. Converse, visite esse local que você está pensando, sabe? Vá em horários até, pessoal, diferentes, né? Vai lá, vai de manhã ver como é o fluxo, vai aos finais de semana, vai à noite, vai à tarde, veja, converse com os outros empresários do entorno, converse com as pessoas, né? Veja, não se motive só pelo valor do aluguel. Achou o ponto ideal? Converse com o locador, faça um contrato, gente, preste atenção. Às vezes a pessoa pega, o empresário pega, achou o ponto super legal e faz um contrato muito curto, de 1 ano de aluguel. E aí você faz todo um trabalho, 1 ano, 2 anos, você faz todo um trabalho de construção de marca, de presença no bairro, de presença na cidade, o negócio está dando super certo e aí você fez um contrato pequeno e aí de repente tem que entregar o ponto. Então assim, faça todo esse planejamento, toda essa pesquisa, que ela vai ser fundamental para dar segurança para você tomar a atitude correta, né? E escolher esse ponto que é um fator fundamental para que o seu negócio tenha sucesso. Boa sorte para você na escolha do ponto. Se gostou desse conteúdo, dá um joinha para a gente. Quer saber mais sobre esses e outros assuntos? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você ser notificado quando eu tiver novos vídeos. Compartilha com um amigo seu que precisa saber disso. E, gente, boa sorte! Eu conto com vocês e assista outros vídeos para que eu te ensino como divulgar este seu negócio para que você tenha sucesso. Até mais!